Eu falei com o Carlos, qual é o teu sobrenome? Carlos Manuel. Tá bom, tá bom. O senhor é conselheiro? Ah, o senhor é assistente administrativo. Não tem nenhum conselheiro. Tem algum conselheiro aí que possa falar comigo agora? Estão fazendo atendimento. Então, tudo bem. Obrigado, Carlos. Agradeço a sua atenção, tá? Valeu. Ó. Deu, tá pronto? Tá? Pode começar aí. Boa tarde a todos. Na condição de presidente da Comissão Especial Parlamentar, que atende os interesses das mães atípicas e das crianças especiais, declaro aberta a reunião ordinária da Comissão Parlamentar. Conosco aqui na tarde de hoje temos a senhora Kelly, que é representante da Secretaria de Saúde, superintendente da média complexidade. Temos também a senhora Nicole, que é da coordenação da saúde mental. Letra bonita aqui que fizeram para mim, mas tá bom. Temos aqui também a senhora Silvia, que é coordenadora do CAPSI, a senhora Maria Aparecida, que está representando o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e também temos aqui a senhora Fabiana, que é assistente social da PAI. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço concomitante também o apoio que o secretário das respectivas pastas citadas aqui tem nos dado, e ao dar as boas-vindas, esclareço a vossas senhorias que o objeto central da Comissão Municipal de Direitos das Mães Atípicas e das crianças e adolescentes especiais visa exatamente a proteção de direitos, buscar entender como estão sendo executadas as políticas públicas de atenção a este segmento, como forma de criar um documento final para ser enviado ao representante do Ministério Público competente para adoção das providências julgadas necessárias, ao prefeito municipal, aos secretários competentes que atuam na execução das políticas públicas, ao CMDK, como órgão controlador e fiscalizador das políticas de atenção às crianças e aos adolescentes, com a finalidade principal de fornecer informações para a construção de novas ações que possam atender de forma efetiva os interesses da criança, do adolescente, do adulto e das mães atípicas que precisam da atenção estatal garantida nas normas infraconstitucionais e também na Constituição Federal. Quero aqui registrar a ausência dos representantes dos dois conselhos tutelar, tá? Foram convocados através do documento expresso enviado por essa secretaria e por essa comissão, e seria muito importante a presença dos representantes do conselho, os representantes conselheiros tutelares, na participação desta reunião, que, como digo, apura situações afeta as mães atípicas e crianças, adultos e os adolescentes, e que há, sim, muitas informações que dão conhecimento a essa comissão de possível prática de omissão dos trabalhos do Conselho Tutelar, o que será melhor apurado através de documentos que já foram expedidos para a Secretaria da Educação, principalmente, e que possa, aí, de alguma forma, estar havendo negligência por parte de alguns conselheiros eleitos, e aí, como eu digo, nós vamos apurar essa situação. Hoje, na noite de hoje, irei apresentar um requerimento no plenário, solicitando ao presidente dessa casa para que determine a convocação dos conselheiros, para que possa vir aqui no Poder Legislativo como ente fiscalizador das políticas públicas e das ações afetas à população, para dar a explicação devida. Estamos aguardando um documento da Secretaria da Educação no que toca as manifestações que foram enviadas aos conselhos tutelares, para que possamos melhor
apurar o que de fato está acontecendo e, se for o caso, cobrar a responsabilidade de quem está sendo negligente com a aplicação das políticas públicas de interesse das mães atípicas, crianças, adolescentes e também dos adultos especiais. Explicando para as senhoras que se fazem presentes nessa reunião, a dinâmica da nossa reunião. Essa é a quarta ou a quinta reunião? A quinta é o quarto ou quinto encontro que estamos realizando. No primeiro encontro, tivemos a oportunidade de reunir um grupo de mães atípicas que aqui estiveram e puderam falar a essa comissão o que de fato estão enfrentando na sociedade em relação às políticas públicas que têm sido executadas principalmente pelo município de Palhoça, mas também abrangente a outros segmentos da sociedade. Na oportunidade, muita reclamação com relação ao atendimento da saúde, principalmente no que tange ao projeto TEA, muita reclamação com relação à educação, no que tange ao serviço que está sendo prestado dentro das escolas pelas mães. Na terceira oportunidade, fizemos aqui uma reunião com os profissionais liberais, tá? Trouxemos aqui neuropediatra, trouxemos também psicopedagogo. Por favor, fiquem à vontade, pode adentrar ao plenário. Aproveito a oportunidade para convidar a coordenadora da Educação Infantil, a senhora Nil, para que faça parte aqui da mesa comigo, como membro da comissão que é. Tivemos a oportunidade, então, de trazer fonoaudiólogos, psicólogos, professores, advogados, que também, de forma voluntária, contribuíram com a construção do nosso projeto. E, por último, trouxemos aqui... Tudo bem? Fica à vontade. Desculpa. Da Educação Especial, coordenadora da Educação Especial. A Nil, que é uma grande companheira nossa, que está contribuindo para o nosso trabalho. E, por último, trouxemos aqui o NAEP, através da Sara, que esteve aqui presente. Trouxemos também o representante do TEA. E, sinceramente, aqui quero destacar, fiquei muito feliz com o que ouvi do TEA, do técnico do TEA. Fiquei muito feliz com o que ouvi também do NAEP, tá? Acho que é um trabalho que precisa ser ampliado, que precisa receber mais investimento e que precisa ser continuado para poder dar o trabalho, a satisfação necessária para as pessoas para as quais nós estamos trabalhando. Então, hoje, na oportunidade, estamos aqui com o CAPSI, que nós gostaríamos de tomar conhecimento de como o CAPSI tem realizado o atendimento que lhes são encaminhados. Queremos saber também da coordenadora da saúde mental, queremos também saber da superintendente da média complexidade, para verificar a situação de como está ocorrendo os atendimentos às pessoas que citamos aqui. Ficaremos muito felizes de ouvir também o CMDK, e a assistente social e a PAI. Desde o início do ano, tivemos a oportunidade de contar com o trabalho excelente da nossa assessora Tainara Martins, do assessor Pablo também Silveira, que são assessores do meu gabinete. Tainara, inclusive, é uma mãe atípica, o seu filho é suporte 3, não verbal, tá? Uma figura maravilhosa, um menino muito querido, o Henrique. E aí tem meu amigão Lourenço também, que vive a mesma situação, uma figura maravilhosa, e cada vez mais eu estou apaixonado por essa matéria, e eu me proponho aqui como vereador, durante os 4 anos, discutir sobre essa situação. Os vereadores dessa casa também são bastante simpáticos ao trabalho que vem sendo realizado de atenção aos portadores do espectro do autismo e também a outras deficiências. Conversamos com o prefeito Frécia e fizemos a organização da disponibilização de quase 10 milhões de reais de dinheiro pertencente à emenda dos vereadores para que seja investido na construção de uma estrutura já a partir de 2026, para poder aumentar a estrutura
e também melhorar o atendimento da grande demanda. E esse será o nosso trabalho e por isso eu quero contribuir com vocês, tá bom? Então, como é que é a dinâmica para que vocês tenham conhecimento? Nós vamos abrir o microfone para uma das senhoras e nós vamos permitir a apresentação inicial e que você possa falar um pouco do trabalho que realiza. E depois nós iremos fazer alguns questionamentos em cima daquilo que já foi discutido aqui com as mães e com os demais profissionais. Nós temos bastante informações aqui que nós precisamos reportar a vocês para que vocês entendam o que de fato está acontecendo. Mas de antemão eu quero dar algumas situações para que vocês possam entender melhor o porquê da nossa preocupação. Com relação à saúde, recentemente uma mãe foi até a UPA do município e a UPA estava lotada. Foi feita a triagem com o menino, suporte 3, não verbal, e a criança teve que ficar esperando por um determinado tempo, num ambiente fechado, quente, com muito ruído, e naturalmente o que aconteceu? A criança começou a apresentar uma contramanifestação àquilo que estava acontecendo. Não vou chamar de crise, porque é uma contramanifestação. Porque se ele está sendo incomodado pelo ruído, o sistema nervoso dele vai dar a ele uma interpretação de um mecanismo de defesa. E a mãe precisou ligar para o gabinete do vereador Jean Negão para reclamar que não foi garantido o direito da prioridade de atendimento da criança. Eu tive a oportunidade e a felicidade de estar com o tempo disponível, saí do gabinete e estive lá pessoalmente. Quando lá estive, imediatamente a criança entrou. Só foi eu chegar com o coletezinho preto, não é o que eu pretendo, está entendendo? Eu gostaria que fosse diferente, que eu não precisasse ir lá. Mas a criança foi muito bem atendida, o médico foi muito atencioso e a criança foi atendida. E eu entendo que não há necessidade de acontecer isso. Eu acho que a gente precisa ter, além do nosso compromisso de trabalho, nós precisamos ter a sensibilidade. Tá? Não estou querendo dizer que a gente tem que agir por emoção, porque num ambiente de saúde é difícil a gente agir por emoção. Mas nós precisamos ter a sensibilidade, ter o conhecimento para entender que a prioridade que a gente está dando dentro de um procedimento, ela está equivocada perante aquela pessoa. Tá? Não estou querendo mudar isso aqui, apenas quero fazer um apontamento, vocês que são da saúde, fazer um apontamento para que vocês lá possam fazer a reflexão necessária e entender a melhor forma de resolver. Eu conheço muito pouco sobre o autismo, mas eu tenho aprendido aí no dia a dia e na prática com as mães. E eu tenho visto que nós estamos obrigados a ter sensibilidade. Só a sensibilidade vai nos dar a oportunidade de compreender, para a gente poder resolver, porque ninguém resolve que não compreende, tá? Então a gente precisa compreender, tá? Na educação nós também tivemos um problema semelhante, o gabinete esteve lá na escola verificando, mas na verdade, e aí eu faço uma meia-culpa, na verdade acabamos ouvindo muito mais o que a mãe tinha para dizer, do que propriamente o que a escola tinha para dizer. E aí, quando tivemos a oportunidade de ouvir a escola, e eu estive lá pessoalmente para ouvir a escola, mas depois fizemos uma reunião muito mais abrangente, pudemos perceber que nós poderíamos ter feito um trabalho diferenciado, e agora eu já aprendi isso, e nós vamos aplicar um trabalho diferenciado para tornar um projeto grande no final. Então, foi essa situação. Temos uma situação também de uma professora que fez um desabafo para nós, que precisa modificar o sistema, precisa ter um melhor treinamento, tá? Uma melhor qualificação, precisa ter uma rede de apoio para que o professor possa desempenhar o trabalho dele com a melhor atenção. Temos também situação de que possa estar ocorrendo a prática de bullying dentro da escola, tá? Com relação à criança com deficiência ou a criança com espectro do autismo. Nós estamos falando de crianças dos dois lados, o que não tem e o que possui o espectro do autismo. E a gente sabe que a criança tem uma maneira de reagir que muitas vezes é o espelho de casa, tá? É o espelho dos pais.
Só que aí o poder público daqui a pouco precisa arquitetar programas de educação, tá? Campanhas educativas para poder minimizar esses impactos e dar a oportunidade das crianças compreenderem que tipo de relação que ela vai ter que tratar com aquele amiguinho. Tá? Temos uma outra situação também, que a mãe e que o professor acredita que o filho dela numa escola comum não está experimentando o processo de inclusão. Por quê? A Constituição fala no artigo 5º que os iguais são iguais e os desiguais são desiguais. Tá? Às vezes o pessoal fala assim, o pessoal mais leigo, ele fala, mas a Constituição no artigo 5º fala que todos somos iguais. Não é verdade. Agora, os iguais são iguais e os desiguais são desiguais. Portanto, a política ela tem que ser aplicada de forma dissociada. Eu não posso aplicar o projeto pedagógico apresentado pela educação para as crianças da PAI. Por quê? São desiguais. Tá? Agora, quem está na PAI pode ser tratado de uma forma igual, então nós podemos ter uma política voltada para aquele tipo de tratamento. Então nós precisamos ter essa consciência e é isso que nós estamos nos propondo. Criar um trabalho de sorte que possamos dar a oportunidade para vocês falarem o que vocês pensam, o que vocês estão vivenciando, porque nem o melhor especialista entende mais do que vocês, porque vocês estão na ponta, vocês estão na prática. Por isso nós agradecemos inclusive aqui ao Dr. Denis, o Dr. Denis está aqui representado pela senhora Josiane e a senhora Fabiola, que são professoras. Nós queremos ouvir vocês. Nós queremos ouvir o que vocês sentem e o que vocês precisam fazer para poder mudar, para poder melhorar. Nós não queremos destruir absolutamente nada. A finalização do nosso relatório não será nenhuma crítica destrutiva. Fulano está fazendo errado. Não, não é isso que nós queremos. Sabe por que eu estou tocando essa questão dos professores? E eu estou fazendo todo esse introdutório para que vocês possam ter a oportunidade de entender o que nós já fizemos até aqui e por que nós fizemos até aqui. Recentemente, São Paulo mostrou na televisão e escrachou uma professora que amarrou uma criança numa cadeira, que a criança teve uma manifestação contrária e aquilo desencadeou uma ação dentro de uma reação que fez com que a professora praticou tal ato. Fez corretamente? Não, nós sabemos que não fez corretamente. Mas alguém se perguntou o que aquela professora está passando? Será que aquela professora está tendo um apoio da rede para poder mantê-la estruturada para ela poder enfrentar esses desafios? Não, ninguém passou, eu acredito. Tá? Então, nós fizemos questão de passar ao Dr. Denis que nós precisávamos ouvir a professora também. Tá? Então, nós vamos iniciar agora. Eu quero que vocês passem de forma sintética, forma simples, mas de forma muito prática para a gente colocar no documento. Tudo que vocês estão falando, ele vai ser gravado, vai ser colocado a termo, para depois a gente utilizar para basear no documento, tá? Eu vou fazer com o trio da saúde primeiro, depois nós fizemos aqui com a dupla da educação, tá? E aí nós vamos para o CMDK e eu quero ouvir a PAI também, que eu estou um pouquinho preocupado com a situação. Tá bom? Então, eu vou dar oportunidade para as três da educação poderem se manifestar, da saúde, desculpa, se puderem acender o microfone aí, é só apertar o botão, vai acender a luzinha vermelha. Fiquem à vontade para fazer a apresentação e explicar o trabalho que cada um realiza. Por favor. Levando em consideração os personagens que nós estamos representando aqui. Boa tarde. Eu sou a Silvia, coordenadora do CAPSI, estou na coordenação do serviço há em torno de 2 anos e meio. Já trabalhava no CAPSI anteriormente. Então, hoje o CAPSI tem cerca de 140 crianças e adolescentes inseridos, com atendimentos semanais de 2 a 3 por semana. Temos hoje crianças com diagnóstico fechado de autismo, cerca de 16,
entre 7 e 17 anos, fora o que ainda não tem diagnóstico fechado, né? Os nossos acolhimentos, eles funcionam todos os dias, chamamos de acolhimento. É a primeira conversa, né? Onde conversa com a mãe, conversa com a criança, em momentos juntos e momentos separados. Funciona todos os dias, das 7 às 19, por ordem de chegada. Não temos filas de espera para esse acolhimento. Todos os que procuram são atendidos. Geralmente, em torno de 4 acolhimentos por período, profissional de nível superior que realiza. Dentre eles, enfermeiro, psicólogo, médico e assistente social, que fazem esses acolhimentos, né? Teve dias que a gente fez 12 acolhimentos no dia, principalmente no Setembro Amarelo, onde aumenta bastante a procura, por se tratar de saúde mental, né? Então, assim, a gente atende a criança e o adolescente conforme vem a demanda, as falas, trabalhamos com sinais e sintomas, né? Caso esse paciente, no caso esse usuário, como chamamos, não seja público para ser atendido no CAPS, a gente faz os devidos encaminhamentos. Então, a gente faz várias ações com escola, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, né? Não precisa ter encaminhamento para buscar o CAPSI, é demanda porta aberta, né? Qualquer mãe, qualquer responsável legal que levar essa criança, esse adolescente, vai ter atendimento, munido de documento comprobatório, né? Que é o responsável por essa criança e ser residente do município de Palhoça. Então, assim, temos muitas procuras de mães atípicas no serviço, todas elas são atendidas, e, se não tiver critérios de inserção no serviço, são direcionadas, né? Assim, já tivemos profissionais que entram em contato com serviços fora da região de Palhoça, hospitais, algumas mães perdem documento, perdem laudos, né? Então, a gente também tem a sensibilidade de estar procurando esse auxílio, né? Somos uma equipe bem engajada, juntamente com a coordenação de saúde mental e a superintendente, né? Fazemos visitas domiciliares, vamos às escolas. Esse caso que o vereador citou é um caso de ser nosso paciente hoje, esse menino, né? Então, fizemos uma reunião com a escola até semana passada referente a ele. Também tivemos algumas falas contraditórias da mãe, né? Estamos também à procura de maiores informações, porque a gente sabe que sempre tem 2 lados da história, né? E o nosso denominador comum é a saúde dessa criança ou desse adolescente. Então, assim, não tem prazo de ficar no CAPS, né? Vai ficar 3 meses, 4 meses, 1 ano, é conforme a demanda. Então, o paciente, ele estabilizou, ele é encaminhado para a unidade básica, para dar continuidade ao tratamento. Nunca esse paciente vai ter alta e não vai ter uma continuidade de tratamento, né? Então, assim, eu vejo que é basicamente isso o serviço do CAPS hoje dentro do município de Palhoça, né? Então, assim, as mães, as escolas podem estar encaminhando, a gente pede, quando for encaminhado por um outro serviço, é melhor, porque já vem, né, com um relatório, com, de repente, um laudo, alguma coisa assim, né, para que o profissional consiga trabalhar. Porque, como trabalhamos com sinais, sintomas e relatos, muitas vezes acontece algo na escola que lá eles não falam. Então, a gente não tem como adivinhar, né? Mas o serviço é porta aberta, das 7 às 19. Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente para você. Eu quero saber qual é o maior número de encaminhamento, de qual segmento que vem, se é da educação ou se é dos postos de saúde, qual o perfil das pessoas que normalmente são encaminhadas e que são atendidas para vocês, e, em via de regra, qual que é a providência que vocês adotam após o primeiro acolhimento? Então, o perfil são crianças que estão passando por um transtorno emocional intenso, severo, né? Uso de álcool e droga, tentativa de suicídio, automutilação, isolamento social, agressividade. Então, esse é o nosso perfil maior hoje de encaminhamentos. De julho para cá, o maior número de serviço que está encaminhando é a educação. A gente está tendo bastante através do DOC, né, que é uma ferramenta interna do município, dos servidores. Através do DOC, a gente está recebendo bastante relatório, né? Então, ali a gente sempre direciona, que chame essa família, que explique que fez esse relatório, encaminhou para o CAPS, né, para que a gente não faz busca ativa, a gente não vai atrás desse paciente, enfim, né? A gente tem a demanda porta aberta para eles procurarem. Quando não é critérios de CAPS, que a gente diz, não é que não seja critério, não é sofrimento intenso,
que daria para a unidade básica dar um apoio ou outros segmentos, a gente faz o encaminhamento, entrega em mãos e também é encaminhado através de DOC ou através de memorando, ou a gente entra em contato, dependendo, vamos supor, para a Fundação Catarinense, que a gente faz bastante encaminhamento. Agora a gente tem uma com a PAI também, através de educação especial, né? Então a gente também faz esse encaminhamento para fazer uma avaliação. Então a gente sempre encaminha para esses atendimentos. Tem alguns serviços que não conseguimos encaminhar direto. Então, tem que ser através da unidade básica, devido ao fluxo que ocorre, né? Então, é encaminhado para a unidade básica, explicando o porquê, e até mesmo eles têm acesso ao documento que é o prontuário eletrônico, né? Ali vai minuciosamente todos os relatos, para a gente não entregar em mãos, um documento assim mais confidencial daquele paciente. E eles têm acesso ao prontuário eletrônico, e através disso eles também fazem os encaminhamentos necessários. Vocês fazem alguma visita domiciliar, no caso? Sim. Visita domiciliar. Visita escolar. Entende o contexto da família. Sim. Parabéns. Nossa, fiquei muito feliz com a tua fala. Obrigado, tá? Pois não, podem ficar à vontade. Ai, meu Deus. Não deu aqui, se deu. Boa tarde. Meu nome é Nicole, eu atuo atualmente na Coordenação de Saúde Mental há 2 anos e meio. E antes da Coordenação de Saúde Mental, eu atuei no CAPSI durante 3 anos. Até conheço algumas figuras. Eu acho que tudo que a Silvia pontuou é pertinente. Ela esclareceu muito bem como funciona o nosso serviço. E eu só anotei 2 situações que eu acho que seria, né, importante pontuar. A questão do público, então, que o CAPSI atende hoje, a gente segue as portarias ministeriais, então, são transtornos mentais severos e persistentes. Fora isso, infelizmente, né, o Ministério preconiza que os demais atendimentos são em outros setores. Então, hoje a gente tem a unidade básica, a gente tem o programa CI-TEA, que também presta o apoio à APAI, na EP, então a gente está sempre em contato com esses setores para articular que esse paciente tenha o melhor atendimento. E hoje, né, estando na Coordenação de Saúde Mental, eu também sou responsável pelo CAPS-AD e o CAPS-2 do município. Então, em muitas situações, o CAPSI identifica que aquele genitor, aquela genitora, ele também tem uma condição de saúde mental que necessita de um acompanhamento. Então, a gente trabalha em rede. Então, muitos pacientes que hoje fazem acompanhamento no CAPSI, os pais fazem acompanhamento em outro CAPS do município. Então, a rede, ela se articula, a gente faz estudo de caso, né? Muitas demandas que a gente tem hoje, elas são judiciais. Então, a gente faz todo o acompanhamento, emite relatório para o Judiciário, para o Ministério Público, para garantir, né, tentar resguardar os direitos daquela criança e daquele adolescente. Então, né, assim, só para complementar mesmo a questão da fala da Silvia, que eu acho que isso é relevante também, que a gente trabalha em rede e a gente hoje consegue monitorar bem os casos que estão em acompanhamento no CAPSI por isso, né, por a gente ser bem ligada assim, e ter um bom fluxo de trabalho. Nicole, deixa eu fazer uma pergunta para você. E você tocou no assunto e fiquei bastante feliz de saber. Com relação às mães atípicas, eu tenho 2 frases na minha cabeça que me incomodam muito. Eu fiz a seguinte pergunta para uma mãe atípica: como é você como mulher? Você se enxergando como mulher? Uma mãe disse: olha, há mais de 20 anos eu não existo, não existo mais. Eu levanto cedo, do jeito que eu levanto, eu cuido da minha filha até de madrugada e a minha vida se resume nisso. E ela logo em seguida começou a chorar e dava para ver que emocionalmente ela estava bastante abalada. A outra senhora diz que ela não se importa com o emocional dela mais, porque não adianta, não tem o que fazer. E isso me incomodou muito. E aí eu te pergunto o seguinte: você falou que as mães dessas pessoas que são atendidas pelo CAPSI, vê se eu entendi bem, elas são encaminhadas para outras unidades do CAPS. Então, ela recebe o atendimento, e qual é o tipo de atendimento? E uma outra pergunta, não, essa pergunta eu já fiz para a Silvia, tá? Mas essas 2 perguntas eu quero saber: se ela recebe, quais são os tipos de atendimento e como nós podemos fazê-la acessar esse atendimento com uma certa frequência. Sim. Então, hoje, os pacientes que estão inseridos no CAPSI, então hoje a gente tem 140 pacientes, né, em média. Bimestralmente ou mensalmente, o CAPSI ele já organiza uma oficina para os pais.
que é o Cuidando de Quem Cuida. Então, essa atividade ela é realizada uma vez por mês. Não, a gente poderia fazer mais vezes, mas as famílias não conseguem participar, né? Eles já têm toda uma demanda com aquela criança, né? A rotina de levar no CAPS, levar na escola, tem todas as atribuições, então a gente organizou assim, ou mensal ou bimestral, a gente faz esse encontro onde é feito uma palestra com um psicólogo, com um enfermeiro, um médico, alguém da rede vai fazer ali uma capacitação, é feito dinâmicas, é feito um café, então é um espaço para cuidar dos pais. Então, isso a gente faz, já está sendo feito há anos, né, Silvia? E a adesão ela é muito legal, né? Na recepção, a gente vê que os pais comentam com os outros desse grupo e acaba que a adesão hoje ela é muito boa. Então, hoje, dentro do CAPSI, a gente já tem esse espaço de cuidado para os responsáveis dessas crianças. E aí, pensando, então, em quem hoje não está dentro do CAPSI, ou até quem esteja, né, uma mãe, um pai que esteja em sofrimento, né, tem aquele filho que tentou suicídio, aquele filho que se automutila, muitas vezes a gente sabe que isso impacta não só a criança, é a família inteira ela sofre com isso, né? Então, o CAPSI vai o quê? Ele vai identificar o sofrimento daquela mãe, daquele genitor, e vai fazer o contato com o CAPS 2, se for, né, algo grave. Então, o CAPS 2 ele vai atender o quê? Os transtornos mentais graves. Então, é a tentativa de suicídio nos adultos, no caso, né, o CAPSI crianças e o CAPS 2 adultos. Então, tentativas de suicídio, né, a ideação suicida, um paciente que tenha já um diagnóstico de esquizofrenia, um paciente que tenha um transtorno bipolar, que esteja, né, numa fase crítica. Então, esse é o perfil que o CAPS 2 atende. Mas vamos dizer, então, que uma genitora, né, eles identificam um sofrimento no CAPS e eles encaminham para o CAPS 2. Ela vai ser acolhida, ela vai ser ouvida, vai ser aplicada a ferramenta do acolhimento, e vamos dizer que ali eles não identifiquem que é um quadro grave ainda, né, que pode ser manejado na unidade. Então, o CAPS 2 faz o encaminhamento para a unidade básica, e aí, se for necessário passar pelo psiquiatra, pelo psicólogo, ou até muitas vezes o próprio clínico consegue manejar, iniciar uma medicação, a própria unidade vai fazer esse acolhimento. Então, hoje, a forma de cuidado é essa, né? O CAPSI vai identificar, ou vice-versa. O CAPS 2 também pode identificar que tem um filho de alguma paciente que necessita e eles fazem essa ponte. Eu vou te dar um caso prático. Nós temos aqui uma senhora, essa mesma senhora falou que não existe mais. Ela tem uma filha com 37 anos, a filha dela ainda está desenganada, não foi diagnosticada corretamente. A gente acredita que a filha dela possua esquizofrenia, tem 37 anos, mas tem uma cabecinha bem pequenininha, mas é uma pessoa maravilhosa para se relacionar com os amigos. Todavia, com a mãe, ela tem muita dificuldade. Aí ela passa a ser mal educada, mal criada, cria incômodos, cria desafios. E aí eu vou dizer uma coisa, dentro dessa perspectiva que você está passando, como é que nós poderíamos atender a mãe e a filha no mesmo momento? Existe um programa no município que possa trazer uma mãe atípica e junto trazer o filho dela para que no mesmo momento, mas em locais separados, os dois possam receber atenção, permitindo que a mãe não seja privada dessa atenção de um serviço público porque ela precisa ficar em casa cuidando do filho? Em algumas situações, a gente já conseguiu organizar. A gente já teve situações do CAPSI, em que a gente teve que deslocar um profissional do CAPS 2 até o CAPSI, e aí ele fez o acolhimento do responsável, enquanto o CAPSI acolheu a criança, né? Da região sul já teve situações, né? Claro, assim, a gente tem que pensar que isso vai ser a exceção. A gente não tem, o CAPSI hoje é a nossa maior equipe, a gente tem quase 30 profissionais. Nos outros CAPS as equipes são um pouco menores, então hoje ela não poderia ser uma realidade assim do município de algo né, de forma recorrente. Mas existem, sim, exceções, né, situações realmente atípicas, em que a unidade básica entra em contato, nos informa, olha, a ACS esteve no local, é uma família, é uma situação muito grave, a criança está sendo negligenciada, porque aquela responsável também está adoecida. Então, nesses casos, a gente articulou, teve mais de uma situação, inclusive, em que a gente conseguiu articular para que o profissional se deslocasse, a gente disponibilizou um veículo da prefeitura junto com a superintendência, para que ele fosse até o CAPSI, e então, enquanto o CAPS 2 acolhia a mãe em uma sala, o CAPSI acolhia o paciente em outra. E aí, depois, a gente conseguiu articular o tratamento, assim, até porque acho que é bom a gente informar, né, para conhecimento, que hoje todos os CAPs do município eles disponibilizam vale transporte para essas famílias. Então, posteriormente, a gente conseguiu articular com a família para vir nos atendimentos, e, enfim, e deu tudo certo, né? Foi um caso que a gente teve o sucesso, assim. Realmente, de forma recorrente hoje, a gente não tem um programa que conseguisse abranger toda essa demanda, mas realmente as situações atípicas e severas a gente consegue sim organizar.
Eu acho que esse é um ponto, que é um problema que nós vamos precisar equacionar. Obrigado, muito satisfeito com a sua manifestação, Nicole, e bastante feliz com o procedimento que vocês atuam. Tá? Vai ser interessante isso aí. Dona Kelly. Boa tarde a todos. Meu nome é Kelly, eu sou enfermeira, eu estou na superintendência já há 7 anos, e a superintendência de média complexidade, ela envolve setores desde a urgência e emergência, que são as UPAs e o SAMU, engloba a saúde mental, a parte jurídica da saúde mental, fisioterapia, laboratório. Então, existe todo o serviço que é aqueles pacientes que são atendidos na porta de entrada, que é a atenção básica, e que são referenciados para serviços especializados, onde a gente faz exames, encaminhamentos, e a gente atende de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, é uma complexidade dos serviços, né? Porque a gente acaba tendo que seguir fluxos de trabalho diferenciados em cada área, mas a gente consegue, com o grupo, oferecer a melhor qualidade possível o atendimento à população. Certo, Kelly. Estava aqui, peço desculpas, estava aqui conversando com a Nil, que é membro do nosso conselho, estava destacando o trabalho que a saúde está fazendo, tá? Ficamos muito felizes com a estrutura. Com relação à média complexidade, ontem ainda eu explicava para alguns amigos qual é a estrutura de saúde do país, que muitos cidadãos, às vezes, acabam não conseguindo compreender como é que funciona e aonde o município atua, aonde o Estado atua, qual é a função do posto de saúde, qual é a função da UPA, e eu estava explicando. Eu queria que você tivesse a oportunidade desse microfone para você explicar um pouquinho mais essa situação do funcionamento da política de saúde do município, da função do atendimento básico, tudo direitinho, até chegar na questão de média e de alta complexidade, para que todos os cidadãos tenham conhecimento do porquê que a UPA funciona daquele jeito, porquê que o posto de saúde funciona daquele jeito, e eu queria que você pontuasse para mim a forma como deve ser o atendimento, tanto na UPA como nos postos de saúde, com relação às prioridades, principalmente no caso do TEA, tá? Porque o TEA ele tem uma dificuldade a mais por conta da contramanifestação. Já não é o caso de um deficiente, de uma pessoa especial que usa uma cadeira de roda, que tem a compreensão, a consciência de aguardar sem problema nenhum. Mas o TEA a gente tem um problema maior, ou também outras patologias, né? Eu gostaria que você fizesse uma explicação da situação para nós. Então, em relação à atenção básica, ela, assim como a média complexidade, a gente segue portarias ministeriais. Então, em qualquer serviço de qualquer município, a porta de entrada vai ser sempre a atenção básica. Então, ali o médico da família, a equipe multiprofissional vai fazer o atendimento e vai referenciar. E daí vem para a parte da especializada, que é os serviços de média complexidade, que daí entram policlínicas, laboratórios municipais, solicitação de alguns exames que são regulados, alguns pelo município, outros via Estado. Temos também fisioterapia. Dá só um exemplo, Kelly, para mim, por favor, para que todos possam entender, um exemplo da saúde básica, da prestação de atenção básica, e um exemplo da média e alta complexidade, para as pessoas entenderem. Claro. Tá, por favor. Vamos pensar na questão de pré-natal. O pré-natal ele é realizado pela atenção básica, porque ele é considerado um serviço de baixa complexidade. Uma gestante que tem riscos, que tem pressão alta, que tem diabetes, ela é considerada em alguns momentos uma paciente que tem que ser encaminhada para média complexidade. Ela teve uma evolução nessa questão de pressão arterial por conta da gestação, a diabetes está descompensada. O serviço especializado ele tem a obrigação de encaminhar essa paciente para alta complexidade para evitar riscos à gestante e ao bebê que vai nascer. Então, ali, nesse exemplo que eu estou citando para vocês, vocês conseguem ver o trabalho da APS, que é a porta de entrada, até a alta complexidade no nascimento desse bebê. Agora dá uma apresentação da UPA, do procedimento de atendimento da UPA e o processo de transição que a UPA faz para média e alta complexidade, por favor. A UPA ela é um serviço de média complexidade que trabalha com urgência e emergência. Nós seguimos um protocolo de classificação de risco, que é o protocolo catarinense,
E nesse protocolo, a gente faz as avaliações dos pacientes que chegam no atendimento, então é feita uma triagem. E dentro dessa triagem existem as cores de classificação. E daí, dentro de cada classificação, existem as prioridades. Como o vereador sinalizou a questão do paciente que chega, que tem o autismo, o que a gente sinaliza? A gente precisa avaliar o todo dele. Ele tem um diagnóstico, que é o autismo, e ele está ali porque ele está com uma... Eu vou dar um exemplo. Ele está com uma temperatura de 38. Ele foi classificado em amarelo. Porém, dentro da classificação dele, de amarelo, ele vai ser prioridade. Agora, a gente também tem que pensar que vão chegar outros pacientes com outras comorbidades mais graves, que a gente acaba tendo que dar prioridade. Então, eles vão ser classificados como laranja ou como vermelho. A gente não consegue dar prioridade nesse primeiro momento para o paciente que está com o diagnóstico de autismo, por causa da questão da complexidade da urgência e emergência. Então, esses casos a gente acaba tendo que dar prioridade, sim, mas dentro de classificação da urgência de cada um. Tá bom, Kelly, obrigado. Eu agradeço muito a atenção do pessoal da saúde. Se vocês quiserem retornar ao setor de trabalho, fiquem à vontade. Tá? Se quiserem continuar participando do nosso evento, fiquem à vontade, tá? Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito a vocês pela manifestação que vocês trouxeram. Tudo que vocês falaram, eu sei que é apenas a ponta e de forma muito sintética do trabalho de vocês, mas ele já nos dá a oportunidade de fazer uma reflexão, tá, para que a gente possa colocar no nosso documento. Caso a gente tenha mais alguma necessidade, nós vamos encaminhar um documento para vocês, e se vocês puderem nos devolver com as informações de praxe, eu tenho certeza que vai contribuir muito para a construção de um novo documento e para que o prefeito, quando for distribuir a verba, como for tomar decisões relacionadas a este fato, ele vai poder fazer uma análise mais preparada para poder tomar uma decisão mais assertiva. De pronto aqui, eu sinceramente, como vereador, eu gostaria que o CAPSI e o CAPS funcionassem um do lado do outro, dentro de uma grande estrutura onde pudesse atender tanto a pessoa, tanto o infantil quanto os seus pais, no mesmo ambiente. É uma proposta que pode ser feita ao prefeito. Mas eu agradeço muito. Se quiserem ficar, fiquem à vontade, tá bom? Vamos seguir então para a educação? Tá? Vou passar para as professoras, Josiane e Fabiola. Peço para que elas façam uma apresentação, dê uma apresentação básica do trabalho que realiza, fiquem à vontade, coloquem tudo para fora agora, por favor, porque a nossa finalidade é entender. Nós não queremos fazer relatório, qualquer tipo de menção destrutiva, não. Nós queremos dizer que daqui a pouco o professor pode estar num momento emocional grave que está precisando de atenção. Está entendendo? Nós não podemos esconder isso daí. Então, nós queremos dizer, até porque, se o prefeito ler uma situação dela, pode ser que crie a sensibilidade, daqui a pouco, de criar uma estrutura dentro da educação para poder dar o suporte necessário de atendimento rápido para os professores. Então, por favor, a Nil fica à vontade. Assim que a nossa coordenadora terminar a manifestação, vocês podem ficar à vontade para fazer uso da palavra. Não, na verdade, assim, o que eu percebi relacionado às meninas ali, às profissionais da saúde, né, e que não serão diferentes da educação, é que os profissionais, eles são preparados e têm muito boa intenção no seu trabalho e conhecimento, mas é a quantidade mesmo de pessoas que estão vindo morar no nosso município, o aumento da demanda é que faz com que a gente se assuste e, às vezes, mostra que a gente não está fazendo um bom trabalho, mas não, a gente está se dedicando, a gente está se doando, a gente está querendo sempre fazer o melhor, mas as pessoas, principalmente a saúde, eu percebo que a saúde a pessoa procura quando realmente está no seu extremo, né? Imagina o CAPSI, o CAPS, saúde mental, e a quantidade que elas atendem, né? 135 famílias, se eu não me engano. A gente tem muito mais famílias precisando, mas é isso, a gente usar sempre a empatia e, de fato, da forma concreta, de sempre se colocar no lugar do outro, sempre fazer um pouquinho a mais, porque quando... E é isso. A gente vê que a educação, ela tem a estrutura que tem, às vezes muito mais
por conta dos seus profissionais, que se doam, que levam produtos, muitas vezes, de dentro de casa também, para poder auxiliar no desenvolvimento do trabalho delas. Eu digo isso porque eu tenho uma professora dentro de casa, dá aula ali na entrada do Brejaru, do Frei Damião. Apesar de eu ser vereador, não me permite me envolver em nada do trabalho dela. Ela acha que a minha função é fiscalizar e legislar. A função dela é ser professora, então ela pede que eu não use de conhecimento da Câmara de Vereadores como vereador para poder influenciar de alguma forma, mas eu, a todo tempo, estou tentando dar uma orientação. Mas a grande questão que nós precisamos observar, senhores, é que, enquanto servidores públicos, o nosso compromisso é servir a população. Tá? E, enquanto população, que tem a responsabilidade de pagar tributos, eles têm o direito de ser recepcionado pelas políticas públicas. As políticas públicas, elas são construídas com foco no interesse público. E o interesse público, ele é representado quando o efeito dele atinge o maior número de pessoas possível, e não o menor número de pessoas possível. Este ano, o município vai arrecadar 443 milhões de reais só de tributos, só de taxinha, de imposto, e por isso, quem tem que pagar isso é a população. E é a mesma população que depende do serviço que o poder público presta. Então, eu tenho a convicção que o interesse público, ele é alcançado quando ele atinge o maior número de pessoas. E muitas vezes nos programas de políticas públicas do município, parece que o trabalho é realizado para atender o menor número de pessoas. E eu cito isso para vocês. O NAEP, por exemplo, ele tem uma fila de espera de 24 meses, ele tem uma demanda enorme, e o atendimento dele é o mínimo. Está entendendo? Mas ainda que seja o mínimo, é bastante. Mas nós, como gestores, como agentes políticos, como servidores, nós precisamos fazer mais. E é isso que nós estamos nos propondo a discutir nesse documento. Fiquem à vontade, pessoal da educação. Pode ser. Oi. Não está funcionando, Não. está bem fraquinho. Deu, ver. Oi, agora foi. Boa tarde, eu sou a professora Fabiola. Eu me efetivei faz pouco tempo na rede, mas eu já fui professora regente, já trabalhei na PAI, então venho com uma experiência de inclusão lá de 2012, né, com várias... que a gente, quando eu entrei na educação especial, eu vi que, lá no começo, todo mundo estava aberto para essas questões de inclusão, né? E eu, ao decorrer dos anos, fui deixando algumas coisas pendentes, assim, né? E a minha experiência em sala de aula, de novo, voltando para a sala de aula, foi maravilhosa, assim. As crianças que eu tive... Eu sou da educação infantil, as crianças que eu fui prof eram maravilhosas, eu consegui fazer um bom trabalho. Só que, hoje, eu estando na Secretaria de Educação e vendo o lado das professoras, eu tanto fora de sala de aula quanto lá dentro, a grande dificuldade do professor mesmo é as famílias dar mais, como que eu posso dizer, confiança no nosso trabalho, falta muito isso, dos familiares ter mais confiança no nosso trabalho, porque é muito fácil ficar julgando os professores. Eu vejo que muito é culpa tudo do professor, né? Mas acaba não sendo isso. A gente não tem dando conta, não é que dando conta, é que a demanda das crianças que estão recebendo laudos hoje, né? Nosso município está crescendo muito, e as crianças cada vez mais vêm com laudo, né? Então, acaba ficando muita criança, né, em sala de aula, para um professor de educação especial dar esse suporte.
Então, assim, o máximo que a gente consegue fazer, a gente está dando conta, a gente está, né? O que seria o máximo que vocês conseguem fazer? É adaptação de materiais, conversar com as famílias, dar feedback para as famílias, porque o professor, as crianças ficam 4, 5 horas com a gente, né? E o restante é com os familiares ou com as terapias, né? Então, a gente acaba não tendo esse suporte entre família, escola e terapias, né? Eu sinto muito falta disso, né? Eu, vindo da APAE, que lá a gente tem essa parceria com os familiares, eles escutam mais a gente, e eu vejo que nós, enquanto professor, eu estou tentando comparar, eu, professora lá no atendimento individual, que a gente tem outra valorização, e nós, professores de sala de aula. Os pais, eles não escutam muito a gente, eles não estão muito abertos para a gente, né? E eu sinto que hoje os meus colegas de trabalho também sentem muita dificuldade isso, ter acesso aos familiares e também aos terapeutas, né, dessas crianças que são atendidas, ter essa parceria. E é isso que é importante para o desenvolvimento da criança, para a evolução da criança, tem que ter essa parceria, né? E a questão da demanda mesmo da turma. A turma já é grande e a quantidade de crianças atípicas, né, para um professor só. Como é que ocorre esse processo de criação de relacionamento entre professor e mãe dentro do procedimento da escola? Há algum profissional especializado que pode fazer essa ponte, esse posicionamento, que possa auxiliar na construção de um relacionamento do professor e a mãe? Sabe por quê? Eu preciso fazer uma seguinte análise. Uma mãe de uma criança com espectro autista, suporte 3, por exemplo, não verbal, que a criança tem algumas manias, alguns hábitos. Eu fui com uma mãe recentemente numa escola, uma mãe especial, fomos lá fazer uma visita de rotina, que eu tenho o hábito de fazer isso aí, e a mãe acabou vendo a criança dela sozinha lá num local. A mãe já quis fazer um escândalo com a professora, dizer, mas meu filho está sozinho. E a professora disse, não, mãe, a professora está lá olhando tudo direitinho, tal. Eu consigo entender a situação da mãe, mas se eu fosse professor, eu também ia ficar chateado, porque, poxa, faltou confiança no meu trabalho. Está entendendo? Então, dentro desse aspecto, dentro dessa questão, como é que a gente poderia equacionar isso? Porque eu também já ouvi uma mãe que disse aqui numa reunião para mim, que do muro da escola para dentro, a diretora disse para ela que manda a escola. Do muro da escola para fora, a mãe pode falar o que quiser. E, na verdade, eu entendo que não possa ser desse jeito, porque a mãe ela vai ser 24 horas. Uma mãe pula de um prédio por causa de um filho. O pai não pula, mas a mãe pula. Está entendendo? Tenho certeza absoluta disso, porque já li tanta coisa sobre isso que eu posso afirmar. E aí eu fico imaginando uma mãe de um autista suporte 2, 3, no portão, o portão sendo fechado e a mãe soltando da mão da criança para a criança entrar na escola. E aí eu fico imaginando como é que a mãe vai ficar do lado de fora. Então, queria que dentro desse aspecto você pudesse falar para a gente compreender a posição da escola, de que forma poderia ser criada uma nova relação. Sim. Hoje na rede a gente tem o AE, né, que ele dá esse suporte pedagógico e que ele faz essa ligação entre família e os professores de sala de aula, né? O que é o AE, para que todos possam entender? É o atendimento e educação especializado. Quem é que realiza esse tipo de atendimento? Que são professores de educação especial também, que são nas salas especializadas. Eles fazem atendimento no contraturno, né? E aí eles dão esse suporte, porque eles prestam assessoria para a gente em sala de aula, eles vão nas salas prestar assessoria para a gente, perguntar como que está a demanda, como que está a evolução, o que precisa de algum material adaptado. E aí, quando uma família tem alguma dificuldade ou trocou de medicação ou está fazendo outras terapias, esse professor de AE ele vai nas salas e conversa com a gente e marca reunião com a família. É essa articulação que tem dentro das unidades. Ou a gente, enquanto professor de educação especial, está sempre aberto quando a família quer conversar sobre a demanda, sobre o desenvolvimento, sobre as dificuldades.
Geralmente eu dava esses feedback na porta mesmo. Tá bom. Eu estou satisfeito com as tuas manifestações. Nilva, quer fazer alguma e depois nós passamos para a próxima professora, por favor. Só falar rapidinho em relação à educação infantil, esse contato com a família, ele até acaba sendo mais eficaz, porque na educação infantil, as professoras têm uma entrevista que elas fazem com as famílias. Todos eles fazem a matrícula com a direção, com o auxiliar ali da direção, mas tem a entrevista que daí a mãe faz diretamente com o professor. E ali pergunta tudo sobre a criança, então é mais fácil. O ensino fundamental é que peca um pouco nesse aspecto, porque realmente, assim, mais uma vez eu ressalto, Jean, não existe técnica, não existe estudo, não existe nada mais forte que seja empatia, sabe? É assim, essa família acompanhar esse estudante até a porta da sala. Quando eu sei que não tem, eu vou puxar só ali o que a da saúde falou da UPA, da pulseirinha, né, amarela, vermelha e verde, que ele vai ter prioridade na pulseirinha amarela porque ele só estava com 38 de febre. Não é certo isso. Porque assim, ele pode se desencadear uma crise muito séria que pode vir a algo que poderia ser evitado. Então, ele tem que ter prioridade absoluta, porque o Estatuto dá essa prioridade absoluta, e o caso do autismo também. Então, ele tem que ser a pulseirinha vermelha, independente de qualquer coisa, só para ressaltar isso, deixar isso para analisar. E é isso. E os professores ter realmente esse contato com a família é muito importante para o desenvolvimento. Ou a gente tem esse laço, cria esse laço de uma vez por todas, ou sempre vai ser esse grande problema, porque trabalhar com autismo é muito complicado. Por isso que hoje a educação especial passa por toda essa turbulação, por causa que a gente está falando de mental, e isso realmente causa muito problema. Concordo plenamente com você. Por favor, professora, fique à vontade. Oi? Ligou. Boa tarde a todos. Meu nome é Josiane, eu sou professora de Educação Especial desde 2019, sou recente na rede como efetiva e vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto professora de Educação Infantil. Eu, com Josiane, quando eu recebo um educando... Tá certinho? Tá. Quando eu recebo um educando, eu vou primeiro conhecer essa criança, conhecer esse estudante, porque o meu trabalho só vai ser benéfico para a criança e para mim, enquanto educadora, a partir do momento que eu conhecer aquela criança, aquele estudante. Porque ali eu vou criar metas, vou criar objetivos, vou trazer a família para, junto com a família, construir. O que a gente vai construir? O que a gente quer que Joãozinho faça tenha de conhecimento daqui 3 meses, daqui 6 meses. Então, assim, a gente vai ter uma conversa, uma escuta atenta e um olhar pedagógico também, que a gente está ali enquanto unidade escolar. Então, eu acho muito importante a gente ter esse início de incluir, de ter afeição pela criança, pela família, acolher mesmo, trabalhar primeiro esse acolhimento, depois eu vou desenvolver o pedagógico. Porque se ele não se sentir, não sentir, como é que eu vou falar a palavra? Se ele não se sentir acolhido, ele não vai desenvolver o pedagógico. Então, assim, eu sempre procuro ter esse olhar. E também, assim, hoje, um grande desafio que eu vejo enquanto professor de educação especial é a quantidade de alunos em sala, como a colega falou, e também, assim, o comportamento das crianças e dos estudantes está difícil em sala de aula. Por quê? Porque a gente precisa da saúde junto, a gente precisa das terapias. Então, assim, hoje o nosso maior desafio enquanto educadora, eu, Josiane, vejo, que seria isso, trabalhar esse comportamento junto com a saúde, porque para desenvolver o pedagógico, ele precisa estar bem. Ele precisa sentar lá e se sentir capaz. E tem como é que eu vou falar? A segurança, e tem, assim, tem desenvolvimento que a gente só vai ter a partir da terapia, desse comportamento. A gente só vai conseguir trabalhar ele lá na terapia. Então, eu acho assim, essencial saúde e educação caminhar juntos. Com relação às mães? As mães, assim, eu com as mães das minhas crianças,
eu nunca tive problema. Eu sempre tive muita abertura de chamar para conversar quando solicitado. Também, se eu nunca sozinha, é sempre bom a gente conversar com alguém da direção junto, porque para a gente também se sentir acolhido enquanto escola, a família também vê que não é só eu que estou preocupada, e sim uma unidade está preocupada com o filho dela. Então, eu acho bem importante sempre estar junto a unidade e o professor. A senhora já teve algum tipo de ocorrência durante o exercício do seu trabalho com crianças de suporte diferente? 1, 2, 3? A senhora já teve alguma ocorrência? Não. Eu disse assim, eu tive uma... Não tive. Então, tá bom. Supondo que a senhora tenha alguma ocorrência, como um caso recente que aconteceu no município, qual o protocolo que a senhora tem que atender? Referente ao menino? A criança teve lá, a criança teve um problema dentro da sala de aula, acabou dando uma crise. A senhora estaria preparada para enfrentar a crise? O que te torna preparada para enfrentar a crise, além da sua vontade e da sua empatia? E a segunda pergunta seria, qual o protocolo que a senhora tem que atender? Eu, primeiramente, eu pensaria na segurança da criança. O meu primeiro protocolo seria ter a segurança daquela criança, ver se não tem nada que ele vai se machucar. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ver a saúde. Que a gente faça mediações no momento, porque é muito difícil a gente, em hipótese, né? Eu estou conversando sobre uma hipótese, uma vivência que eu não tive. Se acontecesse hoje em sala comigo, meu primeiro cuidado seria em não ter nada para a criança se machucar. E aí a gente vai conhecer a criança, vai ver, ele vai deixar chegar perto ou não vai, ele vai deixar eu ir lá dar um abraço nele ou não, se eu retirar ele da sala, eu tiver lá na minha unidade, ter um ambiente onde ele se acalmar, vou convidar ele para levar lá. Então, assim, são situações que a gente vai desenvolver de acordo com a realidade que a gente vai encontrar. A partir deste momento, qual que seria o protocolo que a senhora teria que seguir? Quais são as providências que a senhora deveria adotar? Eu, enquanto professora, primeiro seria direção. Ela, sim, enquanto direção, vai chamar a família, se necessário, vai chamar a saúde, se necessário, aí ela vai fazer a parte dela. Eu, enquanto professora, na hora, já chamaria a direção para me dar esse suporte. Então, não existe uma orientação de como deve agir a partir do momento de uma ocorrência dessa? Se tiver, eu no momento, eu não conheço. Não conhece. Professora, se a senhora quiser responder, fique à vontade. Já teve alguma ocorrência dessa em sala? Algum problema que teve que tomar providências? Fique à vontade. Fique à vontade, que aqui a gente não tem função de destruir ninguém, a gente só quer ajudar. Tá? Fique à vontade para falar. Oi. Então, eu já tive picos de crise da minha criança. Porque quando eu iniciei, até ele pegar o vínculo comigo, foi bem difícil. Porque ele estava vindo com uma professora, me efetivei, essa professora saiu e eu entrei no lugar dela. Então, ele tinha picos de crises constantes. E nós, enquanto professores de educação especial, a gente não segue um protocolo. A gente segue a intuição mesmo de conhecer aquela criança, porque, assim, eu tive pouco tempo com essa criança, então eu estava criando vínculo com ele para saber o que ele deixava, igual a Josi falou. Se deixa chegar perto, se deixa sair da sala, como que eu vou tirar da sala? As minhas primeiras reações foi o quê? Tentar acalmar a criança, esperar ela se acalmar, porque era uma criança de 5 anos. Ele quebrou a sala inteira. E aí todo mundo falava, o que tu vai fazer? Por que tu veio dar pai? O que tu vai fazer? A gente não tem uma varinha mágica que vai fazer assim e a criança vai se acalmar. Não, a gente vai ter que entender, empatia mesmo. Esperar a criança se acalmar, né? Tentar essa aproximação com a criança, porque não adianta de nada a gente tentar um protocolo ou, né, o método Teeter, método ABA. Nesse momento não tem um método certo ou errado. Sim, a empatia de acolher essa criança e tentar acalmar. E sim, depois começar a ter uma rotina com essa criança. Eu sou muito daquela pessoa que tem que ter uma rotina, né? Tu vai primeiro conhecer a criança, tu vai criar vínculo, e depois tu vai ter uma rotina, tu vai conhecer o teu aluno, tu vai saber o que tu pode ou tu não pode fazer com essa criança. Então, não existe protocolo. O que prejudica o emocional de uma professora em sala de aula, no exercício da sua atividade? Olha, eu, Josiane, eu amo ser professora. Então, assim, para mim, por mais difícil que seja, que aquele dia a gente passou por N dificuldades,
Mas eu ainda, quando ele dá aquele sorriso, aquilo ainda me satisfaz. Eu hoje ainda tenho muito encantamento pela docência. Então, se um dia eu ver que começa a me adoecer, eu não sei se eu continuaria com a docência, porque se eu não tiver plena para praticar a minha docência, eu não sei se eu conseguiria continuar. Eu estou falando de mim. Então, assim, cada professora tem o seu limite, e a partir do momento que vai me adoecer, eu vou procurar ajuda, seja médica, seja as terapias, né? Então, acho que a professora ela tem que se cuidar, sim. E a partir do momento que ela está com a bagagem, que está pesando, ela tem que pensar nela. Porque ela só vai conseguir fazer um bom trabalho se ela primeiro pensar nela. A educação tem algum suporte de apoio para essas professoras, para fazer uma avaliação, um acompanhamento, para dar orientação, um local onde, um setor onde essas professoras pudessem de imediato receber um acolhimento, para poder... Existe algum segmento Eu nisso? não conheço. Professora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora aqui. A senhora certamente deve conhecer professoras que adoeceram, que acabaram tendo um prejuízo emocional. Queria ouvir da senhora também o que pode trazer um prejuízo à emoção dos professores ao ponto de levar ao desequilíbrio. Eu acredito que falta mesmo esse suporte de um profissional. Eu trabalhei numa ONG onde a gente tinha mensal encontros com psicólogas, e era maravilhoso, porque era um ambiente que a gente desabafava, a gente tentava resolver alguns conflitos, tanto adultos quanto com as crianças, porque não é só a educação, né? Eu acho que todo ambiente de trabalho tinha que ter esse suporte psicológico, né? Mas seria bem importante nas unidades a gente ter frequente esses atendimentos com uma psicóloga, ou não parada pedagógica, mas algo mais, sabe, direcionado à saúde mental mesmo. Bom, fico muito feliz pela fala de vocês aqui, tá? Eu sei que o tempo é pequeno, mas o que vocês nos deram como informação nos dá a oportunidade de transcrever dentro do nosso relatório, e se for o caso, a gente vai encaminhar um documento para vocês, onde vocês possam escrever mais, para que a gente possa elaborar um documento e contribuir de alguma forma com o sistema de educação do município. Eu, sinceramente, hoje eu tenho uma simpatia muito grande pelo trabalho que a Secretaria está realizando, tá? Aqui pelo secretário Jean Medeiros, pelo doutor Denis, pela minha querida Silvia, pela Nil, pelas pessoas que eu conheço que estão lá dentro e que, sinceramente, estão realizando um trabalho de excelência. O prefeito Eduardo Fressa também tem investido mais em educação. Precisamos trabalhar para que a educação volte ao funcionar no período integral, para quem tem realmente necessidade, porque essa é a nossa função. Colhi de vocês aqui 2 informações que pretendo colocar no nosso relatório: a necessidade de se criar um protocolo de atendimento, seguindo observâncias daquilo que a lei determina, obviamente. Sugerir também a criação de uma estrutura de apoio psicológico, de apoio emocional imediato para o professor, dentro, inclusive, do período da parada pedagógica, onde eles exigem que cumpra o horário de trabalho, que vocês possam, nesse mesmo horário, ter a oportunidade de também ser contemplada com esse tipo de trabalho. Porque a gente precisa entender por que um profissional reage de uma determinada maneira. Tá? Todo mundo tem uma contra-reação de uma ação, e a gente precisa estar preparado. Para finalizar a questão da educação, uma professora entrou em contato comigo recentemente, a mãe foi discutir com a professora, porque haviam cortado o cabelo da filha dentro da escola. Só que a professora garante que ninguém cortou o cabelo da filha dela dentro da escola. Foi conversado com o pessoal da manutenção, ninguém encontrou o cabelo dentro da sala de aula que pudesse dar motivação para provar tal fato. E a mãe se achou no direito de ir lá gritar com o professor, desafiar o professor, puxar o professor pela camisa, o que é um grande absurdo. Está entendendo? Isso não pode acontecer. Isso, para mim, é caso do quê? É caso de representação criminal, porque isso é constrangimento, isso é desacato no ambiente de trabalho, está entendendo? E isso, quem tem que responder é o Ministério Público.
É o poder juspuniendi que tem que chamar a mãe lá na frente da autoridade judiciária, que não é o Ministério Público não faz parte do judiciário, está entendendo? Mas tem que ir lá levar na frente do juiz, para o juiz dizer para ela, mãe, funciona dessa maneira, é assim que a banda toca. Está entendendo? Tem que acabar com essa folia de pai, de mãe e tirar a satisfação com o professor. Primeiro, a direção não pode expor o professor dessa maneira. A direção é que tem que assumir a responsabilidade. Por quê? Enquanto o servidor estiver trabalhando para o poder público, a responsabilidade do trabalho dele é do poder público, é responsabilidade objetiva. Isso, se eu não me engano, é artigo 932 do Código Civil Brasileiro. Está lá escrito isso aí. Está entendendo? O empregador é responsável pelas atividades do empregado. Então, são coisas que não pode estar acontecendo. E isso se resolve com política, com regramento, com protocolos. Tem que criar isso aí. Meninas, eu agradeço muito a atenção de vocês. Fico muito feliz de vocês terem contribuído com a nossa comissão. Se vocês quiserem permanecer, fiquem à vontade. Se quiserem voltar ao setor de trabalho de vocês, também fiquem à vontade. Agradeço e me coloco à disposição, tá? Quer falar alguma coisa? Não quero falar. Eu agradeço, então, tá bom? Obrigado, a professora Josiane e a professora Fabiola, tá? Vamos ao CMDK, tá bom? Vou passar a palavra ao CMDK, para que o CMDK possa dizer qual que é a função do CMDK, quais são as prerrogativas, para a gente poder entrar depois na questão que nós queremos discutir. Por favor. Boa tarde para todos, né? O meu nome é Maria Aparecida, eu trabalho na Prefeitura desde 2012, e trabalho no RH da Assistência Social e represento o CMDK como conselheira de Direito, né? E, no caso, o CMDK, ela também pertence ao CMDK, né? A gente faz as investigações, assim, tem os serviços que são cadastrados no CMDK, e a gente faz essas visitas para ver se o serviço está cumprindo com o que ele diz que faz, né? Então, a gente visita esses serviços quando, assim, uma vez por ano, pelo menos, ou a cada 6 meses, faz a visita. Se faltar alguma coisa, que a gente faz um relatório. Se estiver faltando, a gente vê as coisas que estão faltando, a gente passa para eles corrigirem aquilo, né? E depois a gente faz uma nova visita para ver se adequou as coisas que estavam faltando, né? E a gente também faz as inscrições para o pessoal, feita a inscrição pessoal para os conselheiros tutelares, que é feita no CMDK, feita as investigações também no CMDK, tem as reclamações, tem muitas, né, reclamações que vão para o CMDK, reclamação da educação, também tem as reclamações que a gente recebe e tem que averiguar se aquilo está certo, a gente manda perguntar para a educação como é que foi feito e recebe a resposta, no caso, né? E o que eu lembro são essas coisas. Agora, deixa eu me perguntar, que não vou esquecer do que mais que tu possa me... Ótimo, já é suficiente a introdução. Uma mãe reclamou que o filho dela está fora da sala de aula. Nós sabemos que o GT3 ou GT5, né, que é a responsabilidade do poder público, o GT4, desculpa, o 0 a 3 a gente sabe que não tem obrigação, mas o poder público promove esse tipo de atenção, e nós sabemos que o GT4, que já é a pré-escola, né? GT4 e GT5 é a pré-escola, e a gente sabe que há a obrigação do município em promover o acesso à educação. O acesso à educação é um direito constitucional e é dever do Estado. Isso é clássico na afirmação do que faz a previsão a Constituição Federal. O ECA também faz menção a essas questões. E aí eu pergunto o seguinte, um pai tem um filho e o filho não está sendo disponibilizado vaga para ele na rede de ensino. Nós estamos, e isso está acontecendo dentro da cidade de Palhoça. Qual que é a providência que o CMDK adota? Qual é o procedimento que vocês seguem? Até onde vai a comunicação de um fato dessa natureza para vocês? Primeiro a gente manda para a educação, perguntando o motivo, né? O porquê que não conseguiu a vaga, aquela coisa toda. Aí, se vier a resposta, a gente vai ver o porquê da resposta, vai analisar, né?
Se não tiver uma resposta, ou se for uma coisa assim que não faz sentido, aí é mandado para o Ministério Público para eles cobrar da educação, no caso, né? Perfeito. É interessante, é assim que eu conheço o sistema mesmo. Há negligência por parte das secretarias em não responder a solicitação que vocês fazem? Vocês mandaram o documento para alguma secretaria e a secretaria não respondeu. Há esse tipo de ação, não? Às vezes acontece, não sei se é esquecimento, mas daí a gente cobra novamente e daí vem a resposta, entendeu? Às vezes, talvez fique no esquecimento e a gente cobra novamente. Que a gente Perfeito. A gente tem que ter a resposta para a gente discutir depois nas plenárias, aquela coisa toda, né? Perfeito. Eu estou fazendo apuração de alguns fatos que me foram confiados e eu já fiz, inclusive, uma solicitação para a educação, fiz um requerimento aqui no plenário, pedindo explicações para que a educação me forneça as informações. Há relatos que são realizados nas escolas por professor, que às vezes o professor ou a própria direção da escola acaba notando uma situação diferente de uma criança e é natural que, se essa criança possa estar sofrendo algum tipo de abuso do seu direito, não só natural, como é obrigatório a escola reportar ao Conselho Tutelar ou à Secretaria da Educação. Vocês têm conhecimento de algum fato que as escolas estejam reportando à Secretaria da Educação e ao Conselho Tutelar e não tem sido adotada a providência julgada necessária? Tem alguma situação dessa natureza? Olha, a gente manda, né, pro Conselho Tutelar para coisas. Geralmente eles respondem assim, né? Agora, que eu lembre agora, não. Pode ser até que tenha, mas eu não, no momento, assim. É porque eu também já fiz parte do CMDCA, quando eu trabalhava no serviço social, mas em 2010, há muito tempo atrás. Eu não estava lá. E é porque, assim, ó, nesse caso da escola, eles entram em contato diretamente com o Conselho Tutelar. Sim. Né? Não é com o CMDCA, que o CMDCA está mais como suporte ao Conselho Tutelar. Mas já e fiscalização, até né? Fiscalizador, já aconteceu, assim, né? De denúncia, mas daí a gente manda para o Conselho Justamente, Tutelar, o Conselho... a gente não vai... Isso mesmo. Então, deve ser por isso que ela não deve ter essa informação de demanda, porque vai direto para o Conselho. Era importante trazer uma conselheira tutelar para a gente poder estar ouvindo. Eu fiz a convocação das duas entidades do Conselho Tutelar, mas nenhuma respondeu e não compareceu. Só que eles estão lidando com o Gia Negão, depois eles vão ver. Eu não estou ameaçando ninguém, não. Está entendendo? Mas o direito é o direito, nós estamos aqui para trabalhar e, com certeza, não vieram aqui, serão convocados para vir no plenário na hora do rush com os 21 vereadores. Tranquilo. Entendo eles, de repente eles estavam em atendimento, não puderam vir, mas como os senhores... porque a demanda deles está bem grande, porque era para ter 3 conselhos já, né? Mas tem uma coisa, né? Eles trabalham todo dia? Ou eles trabalham em regime de plantão? Eles têm plantão. Eles têm um plantão. Então, quem não está trabalhando poderia comparecer aqui hoje? Nós estamos tentando construir. Sim. Não há justificativa, porque... eles poderiam vir também até para solicitar esse terceiro conselho. Se as senhoras estão aqui, é porque existe a possibilidade deles também comparecerem. Nós estamos aqui para construir, não estamos aqui para criticar ninguém, mas nós vamos buscar as informações necessárias. Com relação a mães atípicas e crianças do espectro autista ou outras crianças, adolescentes especiais, já houve alguma demanda lá para o CMDK? O CMDK adotou alguma providência? Como que isso tem sido na rotina de vocês? A gente tem muita reclamação de falta de neuropediatra, que eles dizem que eles precisam para a criança ter o laudo, para ter os direitos dela, para ter um segundo professor, para ter todos os direitos que ela tem, né, no dia a dia. E eles dizem que precisam muito disso. Um neuropediatra que diz que na Palhoça é bem difícil de conseguir. Então, essa é uma reclamação assim que tem direto. Vocês fizeram o encaminhamento, obtiveram respostas? Foi mandado, só não lembro a resposta agora, mas já foi encaminhado, talvez mais para frente, ia ter, aquela coisa toda. Mas... Sabe se foi enviado ao Ministério Público alguma informação? Agora não me lembro. Mas posso até verificar com a Secretaria Executiva e depois falo.
porque agora eu não tenho essa resposta para te dar. Tá bom. Eu agradeço ao CMDK, coloco essa comissão à disposição do CMDK para contribuir no que for necessário. Me coloco como vereador também à disposição para contribuir no que for necessário. E agradeço a tua vinda aqui e a tua atenção. Obrigada. Tá? Obrigado, viu? Obrigada. Agora vamos, então, conversar com a assistente social Fabiana, que é da APAE. Fala para nós um pouco do seu trabalho nessa entidade que presta um serviço de grande relevância à sociedade brasileira. Por favor. Boa tarde a todos que estão aqui, a todos que estão assistindo. É muito importante estar num espaço como esse, enquanto APAE. Né, eu sou a Fabiana, assistente social de lá, atuo com as famílias, né, das crianças, inclusive. É muito importante estar num espaço como esse, porque nós, enquanto APAE, lutamos pela pessoa com deficiência e suas famílias desde muito tempo. Né? A gente, esse mês, inclusive, comemora 46 anos da APAE de Palhoça. E o nosso nome, o próprio nome já diz, né? Pais e amigos dos excepcionais. Então, a gente está sempre na luta, no combate para o direito dessas pessoas, dessas famílias, né? Então, eu como assistente social, eu atuo diretamente com as famílias. Na minha sala tem choro, tem risadas, tem alegrias, né, de cada conquista que a criança tem, mas também tem a angústia, o desespero pelo futuro. Então, junto com as famílias ali no dia a dia, eu consigo estar frente a frente com essas dificuldades, né, que as famílias têm passado e vivenciado. E acontece muitas famílias estão vindo de outros países, outros estados, inclusive vêm para Santa Catarina ou vêm para a região aqui da Grande Florianópolis, para Palhoça, porque sabem que aqui tem um bom atendimento de saúde, um bom atendimento educacional, vêm com essa expectativa, né, de conseguir mais atendimentos para as crianças, para os seus filhos, enfim. Eu atendo ali na APAE a estimulação precoce e o serviço reabilitatório. Então, eu atendo crianças e adolescentes, né? Então, as dificuldades das minhas famílias são dificuldades relacionadas aos direitos, né? Saber quais são os direitos dessas crianças, a entender o que é o diagnóstico, como começar, por onde ir, né? Quais terapias buscar, qual é o médico que pode dar o laudo, qual é o médico que não pode. Essas dúvidas ali do dia a dia, sou eu que estou ali de frente a frente com a família respondendo. A gente, enquanto APAE, trabalha, é uma instituição não governamental, né, sem fins lucrativos, é uma instituição que atende 530 educandos, desde crianças bebês, ali, né, menos de 1 ano de idade, até adultos idosos. Então, a gente atende um grande público, né? A gente tem, em cada serviço, um perfil diferente, né? Cada serviço tem os seus critérios de diagnóstico, de idade, outros critérios ali para incluir aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto nos serviços. E as maiores dificuldades assim que eu consigo trazer agora, assim, depois tu vai me perguntar algumas outras, mas no dia a dia assim das famílias, a dificuldade de conseguir um atendimento no posto de saúde, porque são crianças que têm seletividade alimentar, por exemplo, e isso causa uma imunidade mais baixa nelas, então elas ficam doentes com mais frequência. E muitas vezes elas não estão com aquela febre alta para ir numa UPA, né, mas estão ali doentinhas, então já precisa faltar escola, precisa faltar APAE, e aí precisa já de um atestado de uma declaração, né, um atestado, para poder faltar nesses serviços, e aí não consegue atendimento no posto de saúde com tanta facilidade, seja porque tem que esperar horas na fila, né, e muito mais cedo, e aí a criança tem essa dificuldade na espera e tudo mais. Então, essas são as dificuldades maiores, mas outras também, como o apoio digital. Lá na APAE, eu não sou a Previdência, né, eu não faço ali diretamente o BPC com as famílias, o benefício de prestação continuada, mas eu atuo com as famílias para orientar elas em como mexer naquele aplicativo, como é que funciona, o que é uma conta Gov. A criança já tem uma conta Gov, então vamos fazer, né, eu imprimo aqueles documentos, porque as famílias precisam, às vezes, ir em vários setores para conseguir vários documentos, para, no fim, conseguir algum direito. Então, a gente faz esse trabalho com as famílias, de estar ali com elas no dia a dia, de precisa imprimir um documento, precisa tirar um xerox, eu organizo tudo em pastinhas com as famílias para elas saberem dos seus direitos, conseguirem buscar por isso, né, porque conhecimento é muito importante, conhecimento sobre o que é essa deficiência, como
você pode contribuir para o desenvolvimento do seu filho. A gente tem uma estrutura, né, em cada serviço, com técnicos, então, o serviço social, a psicologia, as coordenações pedagógicas, a própria direção, né, da instituição. Enquanto uma instituição não governamental, nós somos uma instituição de assistência social, né, nós estamos certificados como entidade beneficente de assistência social, nós atuamos com as pessoas com deficiência e suas famílias na habilitação e a reabilitação, né, dessas pessoas, promovendo autonomia, desenvolvimento, tornando eles protagonistas. Então, as famílias que nós atendemos lá na PAI, a gente proporciona tudo aquilo que a gente consegue, tudo aquilo que a gente não consegue também, mas a gente proporciona porque a gente entende a luta dessas pessoas, a gente convive com elas no dia a dia, né? Eu atendo as crianças da estimulação e os pais estão ali todos os dias comigo, né? Eles estão ali aguardando na recepção a sua criança ser atendida, mas eles também são atendidos e eles também são ouvidos. Muitas vezes as famílias só querem falar, querem desabafar, colocar para fora a sua angústia, o seu sentimento. E, às vezes, um acolhimento nesse sentido vale mais do que eu conseguir fornecer várias horas de terapia semanais, sabe, para aquela criança, mas aquela escuta, aquele acolhimento de eu te entendo, vamos fazer aqui, então, como que a gente pode articular. Eu sempre, nos meus atendimentos, faço umas declarações. Então, vamos colocar no papel tudo aquilo que eu te disse, tudo aquilo que a gente construiu aqui juntas, para tu tentar lá no posto o atendimento, tu tentar lá na escola, né, um segundo professor, um atendimento mais especializado, um AE, né? Então, eu, enquanto assistente social, eu estou sempre munindo as famílias de conhecimento, de força, estrutura emocional e social mesmo, porque essas mães, né, e eu sempre converso com elas, e enquanto serviço social, eu estou desde a porta de entrada, né, então, desde aquelas famílias que não são nossos alunos, que não são nossos pacientes, mas que eu recebo para dar uma orientação de como funciona o nosso trabalho, de como que ela pode procurar. Aí, às vezes, quando acontece de chegar uma família lá na PAI, e às vezes é a última chance, uma última tentativa, sabe, da família, ela já está frustrada com os nãos que ela recebeu, ela já está angustiada, ela já está, né, com o sentimento à flor da pele, então ele já vem querendo brigar, e aí a gente, não, vamos sentar com calma, vamos explicar todo esse processo, eu entendo o quanto é revoltante, vamos conversar, vamos construir juntos. E aí eles saem de lá com um sorriso no rosto de pelo menos foram acolhidos, sabe? E aí eu sei que eu posso dormir bem e ficar em paz comigo mesma, enquanto instituição, de que a gente está fazendo um bom trabalho para essas famílias, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você faz visita domiciliar também? Com certeza, a visita domiciliar. Enquanto serviço social já é o meu carro-chefe, né? Enquanto assistente social. A gente sabe que a PAI, ela mantém uma estrutura ampla e satisfatória para atender a necessidade. Quando essa criança sai da PAI e essa criança vai para a casa dela, como é que é a rotina? Como é que é a estrutura? Essas pessoas têm condição? Então, a gente lá na PAI atende diversos públicos, né? A gente não tem critério de renda para poder acessar o serviço, então a gente atende de tudo, né, digamos. Mas a maioria das nossas famílias são famílias que passam por vulnerabilidade socioeconômica, são famílias que já recebem ali o benefício de prestação continuada, que recebem o Bolsa Família, que têm uma estrutura habitacional mais precária, ou não tem tanta condição financeira de transporte público, por exemplo, né, de conseguir, às vezes não tem o ônibus naquele horário, então precisa gastar com um transporte particular. Então, são famílias que têm mais de uma criança dentro da casa, às vezes mais de uma criança com deficiência. Então, são famílias que demandam uma estrutura, um apoio muito complexo, sabe? Muito integral, né? E a gente, enquanto a PAI, consegue fornecer o nosso máximo, né? Mas, enquanto uma instituição não governamental, a gente, além das parcerias que temos com o poder público, nós também temos que buscar recursos próprios e sempre em busca de melhorar, qualificar o nosso atendimento. Tem a limitação, né? Na sua concepção de trabalho que você realiza, como é que o município deveria realizar uma política pública, e também dentro daquilo que você teve a oportunidade de ouvir, que nos desse a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço público prestado e a qualidade de vida dessas pessoas, tanto da mãe
quanto do atendido, quanto daquele que é o assistido pelas políticas públicas? É muito complexo, né, responder essa pergunta, porque em formato de normas, leis, burocracia, essas questões assim mais dos fluxos, como eles funcionam, eles já estão muito bem delimitados, né? Eles me parecem já... Então, a criança precisa ir ser acompanhada no posto de saúde, precisa, né, vai avançando conforme a complexidade da situação, tem ali a creche, depois tem a escola, mas não basta só esse acesso, né? É importante no dia a dia mesmo. E isso perpassa as nossas, enquanto ser humano mesmo. Será que a gente está colocando em prática tudo aquilo que a gente já tem pautado e já tem normatizado? Será que a gente não está sendo capacitista sem perceber, né? A gente não está limitando a autonomia daquela criança sem perceber? Será que a gente não está julgando aquela família sem perceber? Será que a gente não está entendendo todo esse contexto? Então, eu acho que tem muitas camadas, sabe, essa pergunta, mas eu acho que se inicia a gente, enquanto profissionais que atuam, né, com essas famílias e com essas crianças, de pensar o que eu, enquanto profissional, estou fazendo no meu micro, né? Será que eu estou conseguindo fazer tudo aquilo que eu posso, enquanto profissional, fazer? Será que eu estou fazendo tudo que o serviço pode proporcionar? Será que eu estou atendendo essa família com o acolhimento que ela precisa? Porque, às vezes, ela vai num posto de saúde para receber um laudo, por exemplo, e o médico diz que não poderia dar o laudo, ou não se sente capacitado, tecnicamente, para fornecer esse laudo. Mas a forma como esse médico explica isso para a família, ou a forma como esse médico recebe essa família, é o que vai, no fim das contas, fazer com que aquela família se sentiu ou não acolhida, se sentiu ou não respeitada, entendeu ou não os seus direitos, entendeu ou não os fluxos de atendimento. Então, eu acho que perpassa tanto nesse micro, né, o que a gente, enquanto profissionais, está realmente fazendo, para que a gente consiga, juntos, transformar esse macro, sabe, esse maior, esse todo. Acho que é isso, assim. Tá certo. Só fica à vontade. Eu acho que o serviço público ele tem que cuidar muito de como atende a pessoa, o atendimento. Porque isso ali é o principal. Se tu vai no serviço e tu é mal atendido, dali tu já pode fazer qualquer coisa, porque eu sei que eu já estou bastante tempo ali, já sei como é que funciona. E tu vai num lugar, tu é bem atendido, mesmo que tu não consiga o que tu quer, mas se aquela pessoa te deu o norte, porque tu tens que fazer aquela coisa toda, a pessoa sai dali feliz, sai elogiando, sai feliz com o que conseguiu. Então, eu acho que as pessoas que atendem ao público, principalmente, teriam que ser bem capacitados. Se não gosta daquilo, não faz, porque quando tu não gosta de atender o público, tu não deve estar naquele lugar, porque é a pior coisa que tem. E o serviço público a gente ganha para isso, para atender bem as pessoas que vêm ali. Então, é uma coisa que eu considero muito. Eu vou num lugar, eu sou bem atendida, eu volto ali. Agora, se eu vou num lugar que a pessoa me atendeu mal, eu nunca mais volto e falo para outra pessoa também que aquele lugar não atendeu bem. Então, isso aí é o principal para o serviço público, é a chave de entrada, é o atendimento inicial, né? Qual é o cenário apresentado hoje? Qual a análise que você faz do atual cenário do serviço público prestado, principalmente relacionado às pessoas de linha de frente? É que as pessoas eles julgam por uma pessoa. Se tu vai num serviço, uma pessoa lá te atendeu mal, todo o resto já é ruim, mesmo que não seja. Então, por isso que o gerente que está ali, o coordenador, ele tem que ver muito isso. Aquela pessoa atende bem, tá, permanece ali. Agora, se ela atende mal, já não pode mais ficar ali, porque daí o serviço já é visto com outros olhos, entendeu? Sim, aí capacitar todos para como atender. Você fez um posicionamento muito interessante. É a chave da... E eu posso dizer que o atendimento é crítico. Sim. Tá, precisa melhorar muito, porque você falou uma coisa muito certa. Quem está na linha de frente precisa estar preparado para recepcionar. Porque quem vai numa secretaria, quem vai numa saúde, quem vem numa escola, quem vem numa delegacia, ele vem por uma necessidade. Ontem, por exemplo, eu trabalho no RH, eu liguei para um menino para ver uma dúvida do meu serviço. Esse menino me atendeu tão bem, ele me disse como é que fazia isso, como é que fazia aquilo, eu elogiei ele ficou todo feliz, e dali em diante o que acontece? Ele vai atender melhor ainda, porque ele foi elogiado, ele viu que aquilo ali tem que continuar. Então, tem um médico aqui que as mães atípicas elogiaram muito, não me recordo qual que é o nome dele, não sei se é doutor Ulisses,
Precisa fazer uma moção Já foi feito? Ó, vamos fazer uma moção para destacar isso aí. Não, as pessoas teriam até que ir lá elogiaram muito ele. Como é que é? Aquele que a pessoa denuncia lá na ouvidoria e elogiar essas pessoas. Exatamente. Tipo aquele menino ontem me atendeu bem. Eu quero fazer isso, eu quero elogiar ele porque ele foi ótimo. Às vezes a gente acaba achando que a crítica vale mais que o elogio, né? Nil, quer fazer alguma consideração? Só para complementar a informação da PAI, hoje o nosso município, porque eles passam, né, tem um repasse para 490 crianças. No caso da PAI, ela oferta o reabilitatório e a estimulação precoce. A estimulação precoce são para aquelas crianças que às vezes ainda não tem laudo e que a saúde encaminha, que são até 6 anos de idade, que daí tem toda a estimulação. E a educação é a partir dos 6 anos de idade, encaminhado inclusive pelo relatório feito pelo AEE, que nós encaminhamos para fono, físio e terapeuta ocupacional, que inclusive estamos sem terapia ocupacional. A nossa fila da PAI da terapia está gigante. E a gente tem toda essa tabela, todo esse controle, se o senhor desejar, vereador, para que o senhor também tenha esse conhecimento, o setor tem ali da educação especial. Hoje a PAI não tem terapeuta ocupacional e a fila que encaminhada pelas nossas unidades está bem complicada. Nós vamos continuar na luta. Por favor. A PAI tem terapia ocupacional. Ela... algum profissional que pelo menos não está atendendo dos que nós estamos encaminhando. Não, nós temos fonoaudiólogos, uma equipe de fono, uma equipe de terapeuta ocupacional e de fisioterapia. O reabilitatório, a gente está atendendo a nossa capacidade máxima, que são 43 alunos por semestre. Então, 43 pacientes estão sendo atendidos. São 3 de terapia ocupacional, 25 de fonoaudiologia e 15 vagas para fisioterapia, que não estão todas preenchidas por conta que não tem... E há fila de espera para isso? A fila de espera para terapia ocupacional e fonoaudiologia. Quanto tempo de espera? Eu não consigo dar um prazo de espera, mas eu consigo disponibilizar 25 vagas por semestre de fono, 15 vagas de fisioterapia e 3 vagas de terapia ocupacional. Esse ano a gente ainda não foi contemplado com a terapeuta ocupacional e o repasse foi feito. Então é importante a gente depois dar uma olhada nisso. Não, mas 3 crianças, são 3 vagas de terapia ocupacional e as 3 crianças estão frequentando o serviço. Outro agravante também é quando o aluno, ele através de vários estudos, que ele não tem condição de frequentar o ensino regular, porque a gente tenta também essa vaga para ele passar a frequentar a PAI, também é bem complicado. A Karina, que é o que a gente mantém o contato, ela é maravilhosa, a gente está sempre em contato, mas a gente precisa realmente dar mais uma atenção em relação a esses repasses que são feitos e a nossa demanda reprimida relacionada ao que é encaminhado pelo município, porque são 490 crianças e não fecha a conta, mas isso a gente pode, em outro momento, estar dando uma olhada. Vamos trabalhar para ajudar para construir isso aí. Gente, eu quero agradecer aqui a presença de todas vocês, tá? Foi um momento mágico, a oportunidade que tive aqui de aprender um pouquinho mais, tá, sobre o trabalho que o poder público realiza em prol da sociedade. Com toda certeza contribuirão para a elaboração do nosso documento. Me coloco à disposição como vereador de vocês, caso vocês queiram me mandar algum tipo de informação. Coloco essa comissão também à disposição de vocês, naquilo que for da competência e da possibilidade de trabalhar. Tá? E a luta vai continuar para que a gente possa, sim, agora no final de novembro, entregar um bom documento e que, a partir de 2026, a gente possa correr atrás das melhorias que precisamos implantar no município para a satisfação das necessidades, tanto das mães atípicas, quanto das crianças especiais, das crianças com transtorno do espectro autista, do TDAH, do deficiente físico, enfim, para que a gente possa dar a atenção que a sociedade merece. Agradeço a todos e dou por encerrada a reunião da Comissão Parlamentar Especial das Mães Atípicas. Obrigado a todos. Obrigada.